Às vezes as pessoas se surpreendem quando me ouvem dizer que problemas e conflitos podem ser oportunidades. Mas oportunidade de quê? Ora, de encontrar boas soluções. Mas tudo depende de como a gente olha. Eu tenho um hábito, já bem antigo, né, de, ao conversar, ao trabalhar com pessoas e famílias, fazer uma analogia com isto aqui, um caleidoscópio. Muita gente jovem nem sabe o que é isso, porque é um brinquedo antigo. Ele tem as mesmas peças aqui dentro, né? São vidrinhos coloridos, espelhinhos, né? Mas quando a gente gira de um lado para o outro, olhando assim, a gente vê imagens diferentes. Não existe imagem certa nem imagem errada. São apenas diferentes. Então, quando a gente tem, por exemplo, um conflito entre um casal ou entre pais e filhos, e a gente pode, de onde vem essa história? O que aconteceu? Cada um conta uma história um pouco diferente ou até mesmo muito diferente, porque cada um tem a sua maneira de olhar o que está no seu caleidoscópio. E o que está no seu caleidoscópio são percepções, maneiras de ver o mundo, valores, experiências vividas, situações passadas. E tudo isso vai compondo a maneira como a gente percebe aquilo que aconteceu. Porém, quando as pessoas percebem essas divergências de visão, muitas vezes elas se preocupam em determinar quem é que está certo, quem é que está errado, quem é que tem razão, quem é que não tem, quem é o culpado pelo que aconteceu. Isso tudo vai engessando a nossa visão. A gente fica com poucas possibilidades de enxergar uma complexidade maior. Isto acontece quando a gente vai tendo a curiosidade de investigar, de perguntar e de legitimamente se interessar pela visão dos outros. O que cada um viu no seu caleidoscópio? Qual foi a imagem? Qual foi a figura formada? Qual a história que aquela pessoa conta sobre o que aconteceu? E aí a gente vai fazendo um mosaico de histórias. E com este mosaico de histórias, a gente vai vendo outros ângulos daquela situação. Eu não tinha visto por esse ângulo. Eu não tinha prestado atenção naquele detalhe. Então, e quando há, primeiro, um legítimo interesse, curiosidade, para entender a perspectiva da outra pessoa, empatia. Quando há uma escuta respeitosa e interessada, eu quero entender mesmo de onde ele trouxe os elementos para construir a história que ele construiu. Então, com esses ingredientes, a curiosidade, com o respeito pela diversidade da visão, das diferentes visões de cada pessoa, a gente vai formando um panorama mais amplo e mais abrangente, e aquela nossa história, nessa versão inicial dos fatos, vai se modificando, e na medida que a gente escuta as histórias, as versões das outras pessoas, né? Com a curiosidade, com o respeito e com o interesse. E daí a gente vai compondo uma outra versão, uma outra visão dos acontecimentos, que não é a versão de um, de outro ou de outro, mas aquilo que eles puderam tecer em conjunto. Dessa maneira, se torna melhor a possibilidade de encontrar semelhanças nas diferentes versões, mais do que as divergências. E então, quando a gente vai focalizar as semelhanças,
não apenas as divergências, você está certo, eu estou errada, né? Você está certo naquilo ali, não, eu me enganei naquela história, naquele outro detalhe. Né? Colaborativamente, nós vamos tecendo saídas para aquele conflito ou para aquela dificuldade. E a gente vai tecendo soluções em colaboração. E é nesse sentido que os conflitos são enormes oportunidades de reavaliar situações, de melhorar a qualidade dos relacionamentos, de aprofundar conhecimento a respeito da outra pessoa e o nosso autoconhecimento também. Nós vamos fazer uma revisão, né? Em vez de atribuir culpa, não, foi você que criou essa confusão, você que tem mau gênio, você é sempre um encrenqueiro. Não. Tá? Vamos ver qual é a contribuição que cada um deu a este problema, a este conflito que nós estamos examinando. Se eu tivesse sido mais paciente, eu poderia ter te perguntado realmente, né, o que você queria, ao invés de ficar batendo boca com você. Né? Cada um assume uma responsabilidade sobre a contribuição que ofereceu para aquele conflito, aquela dificuldade que foi montada. No momento em que cada um assume a sua responsabilidade e a sua contribuição, fica muito mais fácil tecer uma solução em conjunto. Então, como é que a gente resolve essa história? Como é que é o acordo de convivência que nós vamos poder fazer? E isso é uma riqueza enorme. Essa que é a grande oportunidade do conflito. É um motor de mudanças. É uma abertura para soluções colaborativas. É uma abertura para a melhoria da qualidade, né, das ações, do compromisso, tá? Porque se todos fazem parte da solução, se o problema é atacado sem que as pessoas se ataquem, essas pessoas saem da posição de adversários para serem sócias do problema. O problema a ser atacado. E isso aparece em várias situações. Aparece na relação conjugal, aparece na relação entre irmãos, aparece na relação de pessoas da mesma família, ou de amigos, ou de pessoas do condomínio, né? Ou colegas de trabalho, enfim, né? Essa postura com relação ao conflito. Olhar o conflito não como a maior parte das vezes a gente pensa assim, a primeira palavra que ocorre quando a gente ouve falar conflito é guerra, confusão, complicação, briga, desentendimento. E a gente aprender a associar a palavra conflito com colaboração, escuta, visão da história dos outros, interesse em construir uma solução, oportunidade de mudanças, oportunidade de melhoria de qualidade, né, de relacionamento, de clima, de tudo. Dessa maneira, os conflitos que surgem das diferenças entre as pessoas poderá ser aproveitados de uma maneira assim fantástica. Há 12 anos eu escrevi um livro chamado O Bom Conflito, Junto Buscaremos a Solução. Falando exatamente sobre essa visão, né, do conflito e sobre várias maneiras práticas com que a gente possa aproveitar os conflitos como oportunidades. Nesse sentido, o conflito pode ser bom. 12 anos se passaram, eu estou com muito mais coisas, né, que eu vim aprendendo ao longo do tempo, por leituras, por cursos que eu fiz, por experiências no atendimento a pessoas. Então eu estou assim, organizando um novo material que dentro em breve eu conto aí as novidades a respeito. Mas o mais importante é isso, né? Como é que a gente pode ver o conflito como oportunidade e aproveitar essas oportunidades da melhor forma possível. Isso aí.